Bate-bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-bola Nacional. De emoção, futebol, a grande paixão do torcedor brasileiro. Futebol com paixão e emoção é aqui, na mais querida do Brasil. Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola no ar. Meio-dia e 41, forte abraço, muito boa tarde a todos. Hoje, segunda-feira, 15 de agosto de 2022, no ar o Bate-Bola Nacional que chega com os seus destaques. Flamengo atropela Atlético Paranaense e é o vice-líder do Brasileirão. Internacional passa o rolo em cima do Flusão e vence por 3-0. Palmeiras segue liderando com folga o Campeonato Brasileiro. Tudo isso e muito mais, esses são os destaques da edição de hoje do Bate-Bola Nacional. Me amarro nesse timão que joga com coração e veste a camisa legal. É o povão do sul a norte ligação no som mais forte do esporte. Na Nacional. E o Flamengo atropelou o Atlético Paranaense ontem no Maracanã, uma goleada sensacional, 5-0. Vitória que deixou o Flamengo na segunda colocação do Campeonato Brasileiro. Vamos ouvir o técnico rubro-negro Dorival Júnior analisando o jogo e falando que o foco que a sua equipe tem que continuar tendo. Você detectar fragilidades, elas são muito relativas, né? Até porque hoje jogaram jogadores completamente diferentes daqueles que vinham atuando. Por isso que nós preferimos focarmos muito mais na nossa equipe e o trabalho feito com insistência, com repetição, com uma regularidade muito grande, porque nós temos jogadores que ataquem bem a bola e essas bolas elas têm nos gerado aí situações muito positivas em praticamente todos os jogos, né? Estão sendo criadas situações bem favoráveis e nós estamos conseguindo fazer gols importantes, que têm sido importantes para definições desses resultados. Por isso que eu acho que nós devemos e continuaremos fazendo, né? Focarmos exclusivamente na nossa equipe. Você detectar um problema ou outro de uma equipe adversária nem sempre vai fazer com que você possa aproveitá-la. Já vamos ouvir o técnico do Atlético Paranaense, Luiz Felipe Scolari. Vamos ouvir também o nosso comentarista Mário Silva. Mas ontem a Nacional transmitiu esse jogo. Eu tive a oportunidade de narrar ao lado do Valdir Luiz, do Maurício Costa e do Luiz Ferreira. Vamos ouvir um dos gols dessa vitória do Mengão que eu contei assim. Vai para a cobrança o Mengão. Arrascaeta botou na área de desvio. Pedro vai marcar, bateu. É festa! Tá fácil demais, cara. Gol! É do Mengão! É do Flamengo! Pedro! O cruzamento que veio no Arrascaeta, a zaga do Furacão virou uma brisa. Todo mundo olhando. Faz, Pedro! Faz, Pedro! Faz, Pedro! O Pedro, claro, ele é obediente. O que ele fez? O gol! Fundo do barbante! É o quinto, cara! É o quinto do Mengão que sacode o Filipão! Mas 2 minutinhos, toma de 7, hein? Torce pra acabar, hein, Filipão? Torce pra acabar, Filipão, porque só dá Mengão. E o placar tá mostrando. Nacional. Flamengo 5, Atlético Paranaense 0. Esse é o quinto gol do Flamengo que eu narrei, gol marcado pelo Pedro. Antes do Mário Silva, que já está aqui ao meu lado, vamos ouvir o técnico do Atlético Paranaense falando sobre as consequências que isso pode ter para o jogo de quarta-feira, já que o Furacão tem compromisso importante.
Não, pode ter um efeito, claro, psicologicamente a gente fica abalado, fica numa situação que vai estudar de que forma aconteceu tudo isso e se nós éramos para tomar 5-0, de que forma vai fazer com que isso reflita nos jogadores, mas temos que pensar que quarta-feira é um jogo diferente, é um jogo que vale uma classificação para a Copa, semifinal da Copa do Brasil, um jogo que jogamos em casa, um jogo que jogamos com outros atletas, alguns jogadores que são mais especialistas nessa bola aérea, uma série de detalhes que não podemos cometer esses mesmos erros que cometemos hoje de bola aérea, que já vínhamos cometendo um ou outro erro e a gente então vai tentar corrigir nesses 2-3 dias que tem pela frente e vamos ver se a gente consegue que não seja perturbador para o nosso time perder um jogo. E perdêssemos de 1-0 também, a diferença são 3 pontos e é os 3 pontos que nós pretendíamos ganhar. Esse Luiz Felipe Scolari, ele está ao meu lado, que honra! Para comentar o bate-bola nacional, ele é o comentarista que não esconde o jogo. E aí, Mário Silva, tudo bem, meu camarada? Tudo bem, boa tarde. Que vitória foi essa? Um abraço para você e para os ouvintes. É uma vitória acachapante, 5-0, que balança as estruturas. A sorte é que a competição não pode deixar de interligar, né? E quarta-feira jogam de novo Flamengo e Atlético Paranaense em um outro cenário, em um outro gramado, em uma outra competição. Enfim, tudo diferente. O que os programas de esporte de ontem à noite, eu assisti alguns deles, começando pelo No Mundo da Bola na TV Brasil, que você participou inclusive. Que cenário bonito, hein? Bonito cenário. Então o que acontece? Se a goleada vai influenciar benéfica ou de maneira maléfica no rendimento de um ou outro. Primeiro que o time que venceu não é o time titular do Flamengo. Dá moral? Dá. Agora, resta o Filipão, com a sua experiência, virar a chave e virar a chave com o time. Teve um gaiato que disse que o Brasil perdeu de 7 da Alemanha, viu? Lembra? Depois tomou de 4 da Holanda. Da Holanda. Mas isso é outro departamento também. É outro departamento. Mas bota uma pimenta, um orégano, tudo que é tempero no jogo do meio de semana. Eu tinha certeza que o Flamengo sairia vitorioso, porque o time reserva do Flamengo é melhor do que o time reserva do Atlético Paranaense. Acho até posso arriscar, não sei se melhor que o time titular. Também. Agora, o problema é momento do jogo. Vamos ver se essa goleada, com 4 gols de cabeça, o Flamengo usou a cabeça para vencer o Atlético Paranaense. Gostou? Gostei. Se por acaso funciona. Só posso fazer aqui um adendo? Não? Sim, sempre. A inteligência do Arrascaeta é fora da média. Absurdo. Porque 3 escanteios batidos no primeiro pau, 3 gols. Ele vai lá, assume e bate no segundo pau, pega o Pedro sozinho. Todos os defensores estavam mais próximos do primeiro pau e todos de costas. Ninguém viu nada, ficou tudo perdido. É aquela coisa do jogador diferenciado, né? Os caras goleiro... tomaram 3 gols com os escanteios cobrados no primeiro pau. Vou surpreender, deixa todo mundo. E o goleiro não teve culpa. Não teve culpa. Impressionante. 12:49, deixa eu saber do Bruno Mendes, um raio-x do que foi mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro Série A. E vamos começar com o Campeonato Brasileiro da Série A. No sábado, Goiás e Avaí ficaram no 1-1. O Palmeiras venceu o Corinthians por 1-0. Cuiabá bateu o Juventude também por 1-0. Botafogo e Atlético Goianiense empataram em 0-0. Neste domingo, o Atlético Mineiro venceu o Curitiba na capital curitibana por 1-0. O Fortaleza bateu o Ceará no Clássico por 1-0. O Flamengo goleou o Atlético Paranaense 5-0. O São Paulo venceu o Bragantino por 3-0. O América Mineiro bateu o
Santos por 1-0. O Internacional passou pelo Fluminense 3-0. O Palmeiras segue líder do Brasileirão com 48 pontos, em segundo o Flamengo 39, em terceiro o Corinthians 39 pontos, em quarto o Fluminense 38, em quinto o Atlético Paranaense 37, fechando o G6 o Internacional com 36 pontos. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes. Muito obrigado, Brunão. 12h50 e o Fluminense, hein? Foi a Porto Alegre enfrentar o Internacional e perdeu o jogo e a oportunidade de assumir a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. O Inter foi bem melhor, venceu por 3-0. O Fluminense volta a jogar agora pela Copa do Brasil contra o Fortaleza, que, por sinal, saiu da zona do rebaixamento após vencer o Ceará. Vamos ouvir o técnico colorado Mano Menezes, já que o seu time venceu o Internacional e ele admite, venceu um dos melhores times do país. Ganhamos hoje de uma equipe, talvez pegamos a equipe mais difícil de enfrentar depois de uma eliminação, porque é uma equipe que te nega a bola, é uma equipe que ia nos obrigar a ter um comportamento muito forte, porque o ambiente nós já sabíamos como ia ser. Não poderia ser diferente, o ambiente seria um ambiente mais tenso, por isso a marcação alta, por isso a marcação na saída de jogo do Fluminense, para não deixar o Fluminense se organizar como gosta para nos atacar, e vencemos uma equipe que é a sensação das equipes que estão entre as primeiras. Estava 13 jogos invicto. Então os jogadores realmente estão todos de parabéns por aquilo que a gente conseguiu entregar e conquistar como vitória no dia de hoje. O técnico do Fluminense, Fernando Diniz, que reconheceu que o seu time não fez uma boa partida. Eu acho que o Inter venceu o jogo merecidamente, o time que foi melhor na maior parte do jogo. A gente teve um jogo muito abaixo. Eu acho que o principal problema do time no primeiro tempo, falar da saída, que eles pressionaram, assim, acaba sendo muito reducionista, porque aconteceu que a gente faltou intensidade, o Inter foi muito mais aceso que a gente. Então a gente estava jogando num compasso lento e o Inter acelerando. Então eles acabaram roubando a bola, mas ali naquela bola a gente recuperou a bola, depois eles conseguiram ganhar a bola no perde e ganha, como na maioria desses lances de bolas divididas, eles levaram vantagem durante o jogo todo, e eu acho que isso foi determinante para a vitória deles, que foi uma vitória bastante justa. Mário Silva, Fluminense ganha, Diniz é gênio, Fluminense perde, Diniz é questionado, hein? Isso aí faz parte do Diário do Futebol. Ele ontem, a gente não sabe, né? Ele mexeu, tirou Ganso, tirou não sei quem, tirou não sei quem. Aí alguém disse, o gênio está sobrando, que ele estaria poupando já para o jogo com Fortaleza. Eu acho que não. Ele tirou porque não estava gostando, estava 3-0, estava tomando um vareio, certo? E olha que o Inter teve bem anulado um gol. Difícil de anular, mas bem anulado. O VAR compareceu em escala certa. Agora, já tem gente dizendo que está começando a azedar. Outros estão dizendo que ele tem prazo de validade curta. É uma confusão danada. Mas vamos aguardar. E por falar em treinador, o Ceará, depois da derrota de ontem para o Fortaleza, pelo placar de 1-0, demitiu o técnico Marquinhos Santos. O nome mais falado no momento é o de Vanderlei Luxemburgo. E Luxemburgo pela primeira vez no Ceará? Pois é, seria uma boa? Seria uma boa, é um bom treinador, pega um time que tem uma estrutura boa. O Curitiba já tinha demitido o seu treinador e já contratou o Guardiola, o Guto Ferreira. Não tem jeito. Esse campeonato é uma degola só de treinadores. E olha que o Dorival Júnior saiu do Ceará, entrou o Marquinhos. Perder pro Fortaleza, meu amigo. É bravo. E nessa dança das cadeiras entre os treinadores, o Gustavo Morigno foi demitido do Curitiba, entrando em seu lugar, assumindo o Guardiola. O Guardiola, que é o Guto Ferreira, que segundo... Olha só, anota aí no seu caderninho para depois cobrar. E segundo os dirigentes do Curitiba, ele é um treinador moderno. Moderno, que trabalha bem com a base. Então tem que ficar de olho. 12h55, vamos girar com outros esportes com o professor Wagner Gomes. Wagner Gomes.
A etapa final da Street League de skate será nos dias 5 e 6 de novembro no Rio de Janeiro. Antes, Las Vegas, nos Estados Unidos, recebe a competição. Na última etapa, as brasileiras Raíssa Leal venceu com a soma de 22,4 e Pamela Rosa ficou em segundo com 21,4. A etapa foi disputada em Seattle. O tênis feminino brasileiro está muito bem representado por Bia Haddad Maia. Pela primeira vez, uma brasileira entra no top 20 do ranking de simples do WTA. Bia conseguiu este feito por ficar em segundo lugar no WTA 1000 de Toronto, no Canadá. Ela perdeu na final para a romena Simona Halep. O placar foi 2-1, com parciais de 6-3 e 6-3. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Wagner Gomes. Muito obrigado, valeu, professor Wagner Gomes. 12h56, Botafogo não passou de um 0-0 com o Atlético Goianiense. Soma 26 pontos, está na 12ª posição e a pergunta é inevitável, Mário Silva. Torcedor do Botafogo, com essa queda considerável que o time teve nos últimos jogos, já começa a olhar com preocupação para a parte de baixo. É pertinente essa preocupação? É pertinente porque a diferença é pequena, né? A diferença entre o Atlético Goianiense e o Botafogo são 5 pontos. Então a diferença é pequena, certo? 5 ou 6 pontos. Agora, então e o Botafogo está jogando mal, né? E o treinador não resolve o que vai ser, quem vai ser esse, quem vai ser aquele. O jogo que eu até comentei, o sábado, por que não entrou com o Patrick de Paula? O Patrick de Paula foi contratado por um caminhão de dinheiro e tem qualidade. Ele tem problema fora de campo? Então para que contratou? Não contratasse. Agora contrataram 4 jogadores. Para que esses jogadores entrem em forma? Por exemplo, o Tiquinho. O Tiquinho que está vindo, que é o centroavante, jogou no Porto, ele está vindo em final de temporada. Quer dizer, o ritmo é diferente. É aquela coisa de trocar o pneu com o carro andando, né? O Gabriel, a mesma coisa. Os 3 estão vindo em final de temporada. E o americano que a gente não sabe quem é. Você conhece o Jacó? Não. Nem eu. Prazer. Então, é complicado esse negócio. Só confirmando, olha, o Botafogo neste momento ocupa a 12ª colocação com 26 pontos. O Avaí, que é o primeiro na zona do rebaixamento, tem 23, ou seja, um jogo de diferença. Então tem que ganhar, se não ganhar vai complicar. Se não ganhar, abre o teu olho, fogão! Só confirmando pra gente encerrar o bate-bola nacional. Palmeiras líder 48 pontos, o Mário Flamengo segundo colocado 39, mesmo número de pontos que o Corinthians, mas vencendo nos critérios de desempate. Ainda tem um jogo entre Flamengo e Palmeiras, que curiosamente é o próximo domingo, com portões liberados, venda de ingressos para a torcida adversária. É fundamental o Flamengo vencer? É, porque o Flamengo tem 2 decisões nessa semana. O Atlético Paranaense pela Copa do Brasil e tem uma decisão para ele. Veja só, uma decisão para ele. Porque ele tem 39, ele tem que prender o Palmeiras e chegar a 42. Aí se aproxima e fica 6 pontos. Mas isso não quer dizer que o Palmeiras vai perder o título. Eu acho que o Palmeiras está numa situação muito confortável ainda para ganhar o título. Mário, um forte abraço e até a próxima, hein? Com isso, chegamos ao final de mais uma edição do Bate-Bola Nacional. Muito obrigado pelo carinho de todos, uma boa tarde e um forte abraço, galera. Bate-bola, 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 bate-bola. Bate-Bola Nacional.